Vamos continuar, inclusive, falando agora e acompanhando o caso do serial killer. Você lembra do caso, Albino Santos Lima? Hoje, a Polícia Civil vai passar informações sobre o resultado do laudo que foi anexado ao processo. Maria Maciel está ao vivo agora na Delegacia de Homicídios, lá na Xande Bebedouro, para a gente saber qual o resultado, inclusive, desse laudo, que cada vez que a polícia investiga, mais novidades vão chegando, mais vítimas vão aparecendo, porque ele não só das vítimas que morreram, mas vítimas que tiveram também tentativa de homicídio, que ele acabou não conseguindo concluir, graças a Deus. Maria, você, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Olha, esse pedido, esse laudo, né, foi feito, né, esse perfil psicológico do Albino por conta da defesa, que solicitou até para fazer esse exame, né, de psicológico para saber se ele estava consciente das coisas que ele fazia ou não. E é esse resultado que a gente vai conversar, sobre esse resultado que a gente conversa agora com o delegado Gilson Rego, responsável pelas investigações. Bom, a pergunta é, né, de fato, a conclusão desse laudo, né, ela diz o quê? Albino sabia ou não sabia o que estava fazendo? Boa tarde. Boa tarde. O laudo pericial emitido por um médico psiquiatra forense do Centro Psiquiátrico Judiciário, ele atesta que o Albino é imputável. Isso significa que ele tinha plena consciência, total consciência do caráter ilícito de suas ações, né? E afasta qualquer tipo de doença mental, falta de discernimento, enfim. Ele agora deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri e, se condenado, deverá cumprir um regime prisional comum, como qualquer cidadão. A tentativa da defesa era de mostrar que ele era uma pessoa com problemas mentais, que não sabia exatamente o que estava fazendo. Exatamente. A defesa solicitou esse exame justamente com esse intuito de comprovar que ele seria supostamente doente mental, que não sabia o que estava fazendo, mas isso foi afastado pelo laudo. A gente não tem, o senhor também não tem os detalhes exatos, né, de como que é feito esse perfil, mas o fato é que consegue trazer com segurança aí as características, essa conclusão. Isso. Esse laudo, na verdade, ele confirma o que nós, nas investigações, havíamos indicado, de que ele agia, na verdade, com premeditação, planejamento, ele procurava apagar os rastros, as provas, né? Ele, de fato, tinha plena consciência do que praticava, dos crimes que praticou, inclusive da gravidade desses crimes. Até pelo fato de registrar tudo aquilo, né? Anotar, fazer as anotações em relação às vítimas, né, que ele tinha matado. Isso, inclusive, no primeiro interrogatório dele, ele, de forma muito astuciosa, chegou a negar a prática de todos esses crimes. Somente no segundo é que ele começou a confessar. Agora, o que muda no processo? Esse caso, no caso, esse laudo foi solicitado dentro do processo da Ana Beatriz, que já tinha sido concluído o inquérito, né? Esse laudo, ele vai servir também para as outras mortes? Essa informação eu não tenho. Eu acredito que sim, que deva ser compartilhado em todos os processos. Mas isso quem vai decidir é o Poder Judiciário. Agora, em relação às investigações, né, ainda há algum inquérito a ser concluído, né? Foram 18 homicídios, 6 tentativas de homicídio. Como você bem disse, foram 18 homicídios qualificados e 6 tentativas de homicídios qualificados. Praticamente todos já foram concluídos. Só restam 2 que já estão em fase de conclusão. Acredito que na próxima semana, início de abril, a gente já deva concluir. Então, todos praticamente já estão no Poder Judiciário. E, delegado, a gente pode confirmar que, no caso, esse laudo, ele é importante também porque traz... Eu lembro muito que a gente falou sobre o perfil dele, uma pessoa muito fria, né, e calculista ali na hora, que o caracteriza como realmente um serial killer, um dos maiores aí do Brasil. Na verdade, a questão da sanidade mental não tem relação com o fato dele ser um serial killer, né? Ele é considerado um serial killer por conta do número de homicídios que ele praticou, por causa do modus operandi, porque havia um intervalo entre esses crimes. Agora ficou constatado que ele é um serial killer com imputabilidade, ou seja, com plena consciência do que praticava.
Ele manteve, então, aquela versão de que ele queria fazer ali justiça. É claro que não há essa realidade, mas ele matava porque ele realmente premeditava a morte das vítimas. Nós, nesses crimes mais recentes, a gente percebeu que ele selecionava as vítimas pelo Instagram e sempre vítimas vulneráveis. A maioria delas mulheres, bem jovens, algumas adolescentes, né? Então, essa tese da inimputabilidade está completamente afastada. Ok, obrigada, delegado, pelas informações. Então, Wilson, a gente segue, né, acompanhando, mas a gente tem tem mais uma agora, o resultado, a conclusão desse laudo, né, o resultado que torna, então, o Albino Santos de Lima como imputável, ou seja, ele sabia exatamente o que estava fazendo e vai ter que responder por todos esses crimes. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, agradeço ao delegado pelas informações. Imputável, então ele tinha noção, tanto é que ele se preparava de todos os detalhes, apagava as provas, ele fazia aquilo com muita frieza. Se tem algum desvio de conduta, de caráter, é outra coisa para ser discutido. Mas o próprio psiquiatra, né, acabou atestando que ele é imputável. O que significa isso? Uma palavra difícil para quem está agora nos acompanhando, agora não entender. Ele sabia ele tinha plena consciência de tudo que ele praticava. Tanto é que ele ia até para os sepultamentos. Essa foto tirada por ele como forma de selfie, ele está inclusive no cemitério de uma das suas vítimas que foi sepultada. Enquanto ele assistia a família chorando, o desespero da perda do ente querido, que ele tirou a vida da forma mais cruel e covarde possível, depois ele tira a foto do jazigo, né, da capela, para provar e guardava isso em arquivos que depois foram, logicamente, ali apreendidos pela polícia no seu celular. Ele tinha arquivos, inclusive, num aplicativo de conversas, em que ele mostrava sobre suas vítimas, as possíveis vítimas e todo o estudo. Ele era extremamente articuloso, não é? Sabia o que estava fazendo, dava o intervalo, aproveitava a vítima no local onde a vítima não tivesse chance de poder ser vista por alguém, procurava os lugares para executar onde não tivesse muito movimento, sempre nas primeiras horas da manhã, ou à noite, ou à tarde da noite. Então ele acompanhava a vítima pela movimentação através das redes sociais. E segundo informações, e ele em depoimento disse ao próprio delegado e a própria segurança pública, né, dos depoimentos que prestou, de que ele queria ser o Charles Bronson, um ator que já se foi, um ator famoso inclusive, e que foi inclusive imortalizado num filme fantástico que era... como é que era o nome daquele filme? Agora me fugiu, eu falei nesse instante, acabei esquecendo, né? Como é que era o nome? Ele era como se fosse um justiceiro, né? Me lembra aí, o diretor, você lembra desse filme do Charles Bronson? Não é duro. Não é Duro de Matar, não. Bom, tem um filmezinho, se vocês colocarem aí, vocês vão me ajudar. É um filme que tem do Charles Bronson, em que ele saía e matavam as pessoas. Porém, o Charles Bronson ia morar, inclusive, numa periferia, essa história hollywoodiana, né, que ele acabou, então, incorporando aí, não é? E ele, então, entrava nesse desejo de matar. Perfeito, exatamente isso. Ele veio exatamente em cima e se espelhando deste filme, Desejo de Matar, que foi um grande sucesso, onde aparecia esse ator hollywoodiano, que já não está mais entre nós, que é o Charles Bronson, em que o Charles Bronson entrava, depois que mataram a filha, a esposa e o filho dele, ele em revolta vai, inclusive, para um local onde os bandidos moram ali, onde o tráfico de drogas impera, e ele, então, aluga uma casa, fica por ali, como ele atira muito bem, luta muito bem, ele vai nos lugares e acabava, então, arranjando uma forma de fazer com que as pessoas entrassem em contato com ele ali, quisessem criar problema, e ele, então, perseguia aquela pessoa e depois matava. O mesmo modus operandi do Albino. E ele, então, confessou que é o desejo de matar do Charles Bronson. Só que isso tudo na cabeça dele, pessoas que não tinham envolvimento com nada, simplesmente ele cismava e podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um. Graças à astúcia da polícia, ele agora está atrás das grades. E com esse laudo, inclusive pericial do psiquiatra, que ele é imputável, que ele sabia o que estava fazendo, eu espero que ele passe muito tempo atrás das grades. É o que a gente espera.